14 de outubro de 2024, Léo da Foco, felicíssimo por estar recebendo hoje Luciana Yang. Depois de me corrigir se o sobrenome dela é esse mesmo, ao que tudo me indica, sim, que escreveu O Judiciário Brasileiro, uma análise empírica e econômica. Então, você que nos acompanha pela Amazon, pela Martins Fontes, você que está ao vivo ou pelo Spotify, fique atento porque Luciana é professora associada e pesquisadora do Núcleo de Economia do Direito do INSPER, fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, a BDE, economista pela Universidade de São Paulo, mestre em Economia Aplicada e em Relações Industriais pela University of Wisconsin, Madison, e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ou seja, se alguém pode falar um pouco sobre essa análise empírica e econômica do judiciário brasileiro, ou seja, uma visão totalmente distinta daquilo que nós, advogados, estamos acostumados a ver, o importante é que fiquem conosco, vai ser um papo rápido aqui, reservem 20 minutos para que a Luciana, assim que entrar, nos conte mais sobre essa aula dela. Olha só, já temos aqui algumas pessoas dando um joinha. Olá a todos, me ouvem bem? Estou testando meu novo microfone hoje, se tiver ruim me fala, se tiver bom me avisa, para que a gente possa continuar incrementando os nossos estudos ao vivo aqui da casa do Léo da Foco. Muito bom. Obrigado, Daniele. Vamos lá, Luciana já está aqui conosco. Deixa eu te mandar o convite. Aceitar. Obrigado, Daniele. Muito bom. Esperando então a doutora Luciana entrar aqui para que nos conte, nos explique. Olá, Luciana. Olá, boa tarde. Está sem áudio. Opa, peraí. Vamos ver. Normalmente, Luciana, tem um microfonezinho ali embaixo. Tá Você ouvindo? pode clicar ou desclicar nele. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo Ainda agora? não te ouvimos. Você está usando fone? Não. Não está usando fone. Olha, que engraçado. Peraí, Conexão só tá um pouquinho. boa? 5G em São Paulo, mesmo com a falta de luz? Luciana, Pera tenta só. entrar, tenta sair e entrar de Tá novo. A ok. Daniela está ouvindo? A Daniela está ouvindo. Descobri aqui um erro. Pera aí. Daniela matou a charada. Olha a culpa de quem, ó? Viu? Da Agora sim? Rod. Meu Que microfone bom. novo estava me boicotando. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, então. Minha Muito câmera aqui. obrigado, viu, Daniela? Pronto. Muito bem, Luciano, prazer te receber aqui. Prazer é o meu. Muitíssimo feliz quando recebemos a obra. A Roberta tem uma veia especial, assim, de admiração especial com os assuntos relacionados a direito do consumidor, economia, direito e economia. Luciano tinha, e a gente vai aqui costurando várias frentes que nos aproximaram. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua vida acadêmica e o que levou a escrever uma obra sobre o judiciário brasileiro, sendo por formação uma economista, né? Perfeito. Bom, muito boa tarde a todos que estão ouvindo a gente, estão acompanhando a gente. Léo, muito obrigada, não só por organizar esse podcast, mas também por ter aceito assim o desafio, né, da publicação do livro. Sou muito grata. Na verdade, eu sou economista de formação, como você bem sabe, mas no meu doutorado, que eu fiz há uns 15 anos atrás, eu já comecei a estudar o judiciário. Então, esse já foi o tema da minha tese de doutorado. E de lá para cá, assim, eu só fui me focando cada vez mais nesse tema, larguei todos os outros. Hoje, o meu objeto único de estudo nas minhas pesquisas, né, é o judiciário mesmo. Né? E eu sou professora do INSPER, né? Sou professora pesquisadora e, na verdade, eu tenho a sorte, né, de dar aula sobre isso, análise econômica do direito, e também de fazer pesquisas sobre esse tema. Então, na verdade, esse é meu mundo. Né? Hoje em dia, meu mundo profissional está girando em torno realmente desse estudo como uma economista, com um olhar, né, um pouco diferente, vamos dizer assim, aqui no Brasil, porque lá fora isso já é bastante comum, esse olhar econômico, objetivo, vamos dizer assim, né, sobre o judiciário, funcionamento do judiciário, os impactos disso sobre, né, a atividade econômica, mas também sobre a sociedade de maneira geral. Né? Então, na verdade, isso tem sido uma evolução do meu trabalho, né, desde uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? E a minha alegria também é de poder estar dialogando muito, cada vez mais,
com membros do judiciário, sejam magistrados, servidores, certamente advogados, né? E isso tem sido uma troca muito boa, porque, logicamente, sendo um economista, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, né? E sempre foi uma ideia, assim, sempre foi uma meta poder atualizar um pouquinho a minha dissertação, a minha tese, né? E com nesses últimos anos, como eu tenho tido muito essa oportunidade de escrever sobre isso, e daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho melhor, mas tem muitos dados para serem estudados e analisados, que é uma coisa que o pessoal do direito não faz muito. E me propus, então, a esse desafio, na verdade era um sonho, né? De poder realmente atualizar aquele trabalho que foi feito lá atrás. Maravilha, maravilha, uma trajetória acadêmica belíssima. Você hoje faz parte de uma das instituições de ensino superior mais respeitadas do país, né? Então, parabéns por isso também. Agora, dentro desse contexto, antes da gente partir para os dados, que bichinho que te picou? O que te falou assim, uai, o que tem dentro desse judiciário aqui? Qual que é a chave mestra para a gente começar esse debate da análise empírica e econômica? Uhum. Bom, é que, assim, de fato, para quem se interessa com uma atuação, vamos dizer assim, mais concreta, né, do funcionamento da economia no Brasil, né, bem voltado aos problemas brasileiros, chega uma hora que você se tromba, né, com a questão do judiciário, das decisões judiciais. Eu mostro no livro, né, o Brasil é um país que tem muita litigiosidade, né, então o dia a dia das empresas, qualquer pessoa que tem uma atuação empresarial, econômica, sabe o papel, né, que o judiciário tem no funcionamento da economia. Não tem como ser uma pessoa, como eu gosto de brincar, do mundo real, que não seja só um acadêmico, ser uma pessoa que trabalha, né, que tenha uma empresa, que atue numa empresa, não precisa nem ser o proprietário da empresa, já vai perceber, né, o quanto que as questões judiciais afetam o dia a dia, né, das empresas e das pessoas. E como eu disse, por N razões que não cabem aqui, o direito não tem muito essa tradição, né, de olhar para os dados, olhar para os fatos, olhar objetivamente para as coisas como elas realmente são. O direito se vale muito de dogmas, de doutrinas, é uma metodologia de pesquisa que é muito diferente da economia e ela não está muito focada nesse olhar assim de impactos, de consequências. Então, nós economistas temos muito essa obsessão quase, né, de tentar entender essa relação de uma coisa com a outra. É por isso que a gente usa muitos dados, a gente usa muita metodologia também econométrica, né, para avaliar impactos. Então, assim, como uma economista, quando eu comecei a me interessar em entender como que o judiciário afeta a economia, foi natural, né? Querer ver numa análise empírica, foi querer, né, pegar os dados para montar um modelo econométrico, para tentar entender, para ver se tem alguma relação, né? Então, eu acho que tudo começou quando a gente começa a ter um interesse como economistas de entender o impacto do judiciário sobre a economia. Aí o resto é meio que natural, né? A maneira como você vai fazer isso, que é normalmente pela maneira empírica. Maravilha. Eu não quero sair daqui, a gente também não pode deixar de abordar um fenômeno que é a jurimetria, né, que tem se falado muito dentro do direito. Exato. Como é que eles se aproximam ou se distanciam nesse contexto da sua análise empírica, Luciana? Tá. Na verdade, assim, como eu estava começando a falar, a gente tem uma sorte, não é sempre que a gente pode falar isso, né? A gente tem uma sorte porque no Brasil a maior parte dos dados judiciais, os relatórios oficiais, eles são publicados com uma frequência muito boa. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça que faz esse trabalho, é um trabalho que vem melhorando com o passar dos anos, né? Então, quando eu comecei a escrever minha tese, ainda tinha os primeiros relatórios que não eram tão bons assim, e agora foi evoluindo muito. Além disso, o judiciário brasileiro entrou num desafio, assim, colocou uma meta muito ousada de tornar os processos 100% eletrônicos, né? E isso praticamente já está acontecendo. Então, praticamente, hoje a gente pode dizer que a justiça e os processos judiciais do Brasil são eletrônicos. E mais do que isso, eles ainda são disponibilizados praticamente de maneira aberta, né? Então, tirando alguns casos de decisões e casos que estão em segredo, de justiça, etc., a maior parte absoluta estão disponíveis para qualquer pessoa acessar.
Eu comecei fazendo isso manualmente. Na minha tese de doutorado, eu entrava lá nos sites, né, dos tribunais, baixava um por um PDFs, as decisões. Agora a gente pode usar até a inteligência artificial. Então, dado que o Brasil também tem tanto litígio, né? Então, na verdade, a gente tem uma possibilidade de acessar muitos dados com a tecnologia hoje em dia. Tá. Então, a jurimetria, na verdade, eu resgato isso no livro, tem um capítulo dedicado somente a isso, né, no livro. Ele vem, na verdade, de uma visão praticamente antiga, assim, quase, né, 1950, antes de 1950, lá nos Estados Unidos, em outros países também, a França também tem um pouco dessa tradição, de estudar, né, as decisões judiciais de uma maneira científica e não dogmática ou doutrinária, como as pessoas do direito têm, né, têm mais costume. Então, na verdade, é pegar dados, né, e estudar de maneira científica, com estatística, fazendo síntese, fazendo análise. Então, se eu puder resumir, né, dado o nosso tempo mais curto hoje, seria isso: olhar o direito com uma visão científica, né, normalmente através de dados, ou então através de hipóteses que a gente vai querer testar. É um pouco essa ideia. E o livro propriamente dito? Claro, eu dei uma pinceladinha ali na jurimetria, mas eu queria que você, então, lançasse esse olhar, falando da tua obra e de como é que esses dados podem ser aproveitados, né? Claro, sabemos que a gente tem a oportunidade de entrar, de fazer, mas isso não faz parte do DNA de quem se formou em direito, né? O advogado, em número, ele prefere ter um contador responsável. Ele me deu a nota para ele do que ele dá o valor dele. Então, verdade. Então, na verdade, assim, esse livro é uma provocação para os estudiosos ou até mesmo para os profissionais para que comecem a trabalhar com isso daqui. Eu sozinha não vou conseguir nem a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, né? Com tanto dado que são produzidos todos os dias, olhares diferentes, temas diferentes, justiças diferentes, né? Isso, assim, é literalmente um universo. Só para vocês terem uma ideia, na verdade, começam já a aparecer pesquisadores estrangeiros que começam a perceber as possibilidades que a gente tem aqui no Brasil de fazer pesquisa jurimétrica e estão se associando, né, para aqueles que não falam português e tal, estão começando a se associar com parceiros locais justamente por conta dessa, entre aspas, facilidade de acessar tantos dados, né? Como eu disse, assim, tem para várias gerações de cientistas sobre temas diversos, né? Só para você ter uma ideia, assim, 2 anos atrás, eu coordenei um grupo de pesquisa lá no INSPER para estudar somente questões de contencioso tributário. E foram, assim, várias dezenas de milhões, né, de atos, de decisões, né? Você tem primeira instância, segunda instância, depois sobe. Então, assim, para cada tema tem, assim, um mundo, um universo de dados. Então, na verdade, aí, como eu disse, eu acho que eu chego a escrever isso também no livro, que é mais, assim, um convite, um incentivo para as pessoas começarem a ver que existe essa possibilidade. A boa notícia, Léo, é que mesmo que é verdade, né, que a formação do direito no Brasil, ela não ensina muito essas questões. Começa a ter alguns cursos de pós-graduação, de extensão nessa linha. Lá no INSPER, tenho muito orgulho de dizer, a primeira turma de Direito não se formou ainda, mas eles têm disciplinas, 2 disciplinas obrigatórias para lidar com dados, ciência de dados aplicada ao direito. Então, é mais um incentivo, né, para que os futuros pesquisadores, né, vão atrás, né, desse tipo de metodologia, que a gente tem muita coisa a aprender. E também uma outra boa notícia é que cada vez mais eu vejo, né, pessoas do direito com formação em direito que vão lá aprender uma computação, uma linguagem, né? Para os jovens isso é mais fácil, eles já nascem, né, muito com esse negócio de computação, de programação. Então essa interação está acontecendo cada vez mais, né? Cada vez mais eu tenho mais pessoas que eu sei que no dia que eu quiser fazer uma pesquisa com extração de dados para fazer jurimetria, eu sei que eu tenho alguns nomes que eu posso contar. E alguns deles são do direito mesmo, né? Então, é mais um incentivo, vamos dizer assim, né? Essa discussão toda da jurimetria. Maravilha. E, Luciano, eu vou fazer um sobrevoo aqui sobre o livro, que vai abordar, inclusive, uma parte que tangibilizaria demais para o jovem advogado ou para aquele que exerce o judiciário, né, vamos chamar assim, a dimensão do seu livro, né? Então a gente começa assim, o capítulo 1º, Introdução ao maior judiciário do mundo, já dá uma ideia do que a gente está tratando e do campo de pesquisa que você tem. O segundo é o Paradoxo do Acesso à Justiça, parte 1, e o capítulo 3º, o Paradoxo do Acesso à Justiça, parte 2.
Uhum. O que você quer dizer com parte um, parte 2 de antecipando e a parte 3, que seria o que está sendo feito porque não se resolve? Isso. Olha, esse livro, ele tomou um caminho um pouquinho diferente do que eu planejava inicialmente. Isso é muito bom, quando isso acontece é muito bom, né? Você acha que você vai começar falando de alguma coisa, depois você acaba descobrindo que aquela outra coisa que estava lá, meio que escondidinha, acabou se tornando uma coisa bastante grande, importante de ser focada. E essa questão aí do que eu estou chamando de paradoxo da justiça, ela foi exatamente isso que aconteceu com ela. Não era meu objetivo principal, mas eu comecei a perceber, né? Assim, a ideia seria estudar os dados do judiciário de maneira geral, mas aí eu comecei a me lembrar sempre dessa minha interação com, principalmente, né, magistrados e membros do judiciário, e que a gente tem esses super números aí, né, de altíssima litigiosidade, eu mostro já no capítulo 1, que é um dos maiores do mundo, né? Só que, por outro lado, quando a gente começa a conversar com as pessoas, e aí os magistrados, os servidores vão dizer, não, mas isso é porque é uma consequência, porque a gente quer tornar a justiça muito acessível, né? A gente quer que a justiça, né, no Brasil tem todo esse problema das classes serem muito desiguais, uma concentração de renda assim absurda, né? Então, a justificativa que o judiciário tem, que os magistrados normalmente trazem, é que a gente quer que a justiça seja muito acessível para as pessoas, principalmente de baixa renda. Até aí tudo bem, né? Na economia a gente tem outros problemas também de concentração de renda e a gente vai querer fazer outras políticas também para tentar favorecer quem tem menos renda. Só que aí o curioso é que quando você vai conversar com qualquer pessoa, você faz qualquer pesquisa, assim, né, essas pesquisas mesmo de opinião, né, você percebe que todo mundo acha a justiça muito difícil de acessar. Se você fala para uma pessoa de baixa renda, de baixa escolaridade, então nem se pensa, né? Eles não têm ideia do que é acessar o judiciário. E veja que eu não estou falando somente de trabalhadores, né? Trabalhadores, eventualmente, eu tenho os sindicatos, né? E aí eu argumento, e eu não quero entrar muito no detalhe hoje, que, na verdade, trabalhadores sindicalizados não são a camada mais pobre da população. A gente se esquece disso, né? Trabalhadores com carteira assinada, eles estão lá no filé mignon da sociedade, na verdade, no mercado de trabalho. Que a grande parte, na verdade, os mais pobres são os informais. São as pessoas autônomas, que nem sonham em ter carteira assinada. Então, não são essas pessoas que estão acessando a justiça. E aí, quando você vai falar com essas pessoas, e não precisa nem ser tão pobre não, tá? Porque eu fiz uma pesquisa em que a amostra estava super viesada, porque eram pessoas altamente escolarizadas, e elas achavam difícil acessar a justiça. Então imagina, né, as pessoas que não têm tanta escolarização, não têm tanta informação assim. Então parece que você tem dois mundos completamente distintos, nem parece que fazem parte do mesmo país. O país, né, o mundo da superlitigância, que é o objetivo do primeiro capítulo, Capítulo. e o mundo do primeiro capítulo, isso. E o mundo, né, das pessoas que não sonham nem como acessar a justiça. E aí, obviamente, essas pessoas não vão ter seus direitos cumpridos e assim vai. Então, parece meio que, assim, parece um paradoxo, por isso que eu chamei, mas é um aparente paradoxo, né? E aí, meu estilo de escrever é um pouco, assim, provocador, mesmo porque eu sei que para muitas pessoas do direito, talvez essa seja a primeira obra, né? A primeira obra de análise econômica que eles vão ler. Então eu faço aqui uma provocação de que tem alguma coisa aqui ou que não está sendo bem compreendida pelos membros do judiciário, que são eles que criam essas regras, ou então que está havendo uma certa hipocrisia aí, né? As pessoas acham que com tudo que está acontecendo, as pessoas pobres, as pessoas sem informação estão acessando o judiciário, mas na verdade isso não está acontecendo. Então, é a relação a isso que eu refiro a questão do aparente paradoxo. Maravilha. O capítulo 5, eficiência judicial, lições aprendidas até agora, aplicações e limites. O 6º, um estudo sobre o Superior Tribunal de Justiça, interessantíssimo, recomendo veementemente aqueles que nos acompanham que comprem o livro, por ele todo, mas especificamente essa parte me chama muita atenção. E aqui a gente tem um exemplo no capítulo 7, que torna o livro ainda mais prático, né? Que deveria aproximar ele ainda mais da realidade dos advogados. Fotografias da Justiça do Trabalho. Um dos subitens quando litigar vale mais a pena do que fazer acordo. Então aí começa um debate riquíssimo, né, Luciana?
Esse foi um trabalho que foi muito interessante, né? Porque a gente foi lá, por isso que pesquisa empírica, né, é boa. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas a pesquisa empírica, ela te revela surpresas que você não estava esperando. Porque, assim, pelos modelos econômicos, eu passo um pouquinho disso no livro também, existem os modelos que explicam por que, que as partes vão querer se processar, ou vão querer fazer acordo, né? E aí você tem um fenômeno da justiça do trabalho em que a gente mostra, a gente consegue, entre aspas, evidenciar, comprovar, entre aspas, mas evidenciar, né? Desculpa aqui, evidenciar os resultados, né, de que de fato na Justiça do Trabalho, pelo menos nas primeiras instâncias, né, as empresas normalmente perdem, né? Então normalmente a Justiça do Trabalho serve para, né, foi feita para proteger os trabalhadores. Bom, e aí a gente encontrou um número absurdo, assim, de vitória do lado do trabalhador. Por que que as empresas continuam querendo litigar se elas sabem, ou se elas pelo menos sentem, né, estão ali no dia a dia, que elas vão perder na justiça? E todo mundo fala sobre isso, né? E aí o que a gente percebeu é que, sim, parece que tem alguma coisa que explica que interessa para elas, mesmo quando elas perdem, né? E é por isso que a gente deu o título, eu e meus coautores demos esse título aí curioso, né? De que vale a pena, tanto para quem ganha quanto para quem perde, porque quem está perdendo vai ganhar de outra maneira, mantendo a ação na justiça, né? O capítulo 8, Comportamento Judicial, por Felipe Lopes. O capítulo 9, justamente, Jurimetria e Pesquisa Empírica, qual o seu real valor para se entender o judiciário brasileiro. Uhum. E caminhamos para Inovações para o Futuro do Judiciário, que é o último capítulo, além de últimas palavras. Então, isso conclui o seu trabalho em torno dessa obra, né, Luciana? Sim. Agora, o que eu queria destacar... Não, por favor, você. Não, eu só queria dizer assim, que foram, como os leitores poderão perceber, assim, são pinceladas, né, em diversos assuntos, que são assuntos mais recentes, né, nessa discussão sobre um estudo mais científico do judiciário, né. Então tem várias questões aí, comportamento judicial, jurimetria, inovações tecnológicas, né, então como que tudo isso afeta. Exato. Né? Você fala, inclusive, aqui, deixa eu resgatar aqui, dentro do capítulo 10, ó, Lotex, empresas e réis de condenação, estudiosos pesquisadores do judiciário. Tinha outros termos aqui de tecnologia também que faziam todo sentido no contexto da obra, que agora eu perdi, porque eu já me conectei com outro aspecto importantíssimo da sua obra, e eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Aqueles que comprarem o seu livro, além de beberem desse atributo de reflexão e de agregação de valor científico-técnico para uma boa argumentação, porque tudo isso aqui vira argumentação. Não faz o menor sentido virar argumentação para os advogados. Mas você escreve, provavelmente, tal como você dá aula. O que torna o livro facílimo de ser entendido, até mesmo para quem não é da área. Então, se você me permite, eu vou ler aqui 3 linhas. Olha só, que eu achei muito interessantes, eu guardei aqui para ler hoje. Olha só. Uma vez entendidos os principais fundamentos e conceitos do pensamento econômico, ficará mais fácil entender a ampla literatura sobre a análise econômica do processo e da litigância. O que os autores e estudiosos desse campo fazem é, usando os muitos do racional acima explanado, tentar criar modelos que expliquem e prevejam o comportamento e a decisão das pessoas em situações de conflito. Ou seja, é claro, é claríssimo, o livro é gostoso de ler e segue aqui com a minha recomendação para os advogados, não só para os processualistas, mas para aqueles que querem ter êxito na carreira. As palavras finais dessa breve apresentação são suas, Luciana. Bom, eu espero que vocês gostem, né? Eu adorei isso, a realização de um sonho, adorei escrever, vou continuar pesquisando sobre isso, mas ter um livro assim que sintetiza tudo isso, né? Que agrega toda a pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos, claro, que de uma satisfação pessoal muito grande, e eu espero humildemente que isso possa trazer algum insight, né, para as pessoas que trabalham, sejam advogados, magistrados, servidores, que a ideia é realmente de contribuir com o debate, com a resolução de problemas reais, né? Assim, como que tem sido o papel do judiciário para a nossa sociedade, para a nossa democracia, para a nossa economia, né? Esse é o humilde objetivo dessa obra. E ela alcança, com certeza. Luciana, muito obrigado por dedicar o seu tempo ao livro, conosco. Desejo todo sucesso para você e para a obra, esperando atualizações muito em breve para uma nova edição.
Muitíssimo obrigada, Léo, e obrigada a todos. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos. Fiquem todos com Deus, com saúde. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau.